o iFood domina o delivery no Brasil, isso é um fato. E por muito tempo parecia até impossível alguém realmente ameaçar essa posição, né? Só que a Rappi pode ter encontrado o único caminho possível para começar a tirar usuários de verdade do iFood. Não vai ser simples, porque tem uma série de obstáculos estratégicos aqui, claro. Mas também existem algumas brechas. E nesse vídeo você vai entender exatamente isso. Qual que é o movimento que está acontecendo e principalmente qual é o único caminho possível para que a Rappi, de fato, né, comece a tirar usuários de verdade do grande líder do delivery no Brasil. É a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Bom, nos últimos dias aconteceu um movimento curioso dentro da Rappi no Brasil. A empresa anunciou a criação de um cargo que nem existia antes na operação brasileira. É o cargo de vice-presidente de comunicação. E para ocupar esse cargo, eles contrataram o Toguro. É um cara que tem um domínio de massa, da grande massa e da mídia. E algumas pessoas até me falaram que isso pode parecer marketing, né? Mas, cara, eu discordo completamente. Porque quando uma empresa cria um cargo executivo novo, isso geralmente significa uma coisa, que ela está tentando resolver um problema estrutural. E nesse caso, o problema é claro, a Rappi nem está na cabeça do brasileiro. Eles dependem muito ainda de captação paga de cliente, que é tráfego pago, e multicanais. E como o Toguro até falou, né, esses canais não aproximam o cliente e também nem conectam o cliente. E eu concordo com o Toguro. Na verdade, esses canais eles abrem um espaço primeiro. E a aproximação ela tem que vir depois com o processo comercial e outros mecanismos. Que no caso de aplicativo, que é o caso da Rappi, fica difícil, né? Muita gente simplesmente não lembra da marca Rappi. Agora, ao mesmo tempo em que esse movimento de contratação importante aconteceu dentro da marca, a empresa vem reforçando outra estratégia que já vinha sendo testada, que é o chamado Rappi Turbo, a entrega de produtos em cerca de 10 minutos, cara. E aqui tem um detalhe interessante, porque quando você para pensar, né, 10 minutos é realmente muito rápido, muito mesmo. Né, quase que mais rápido do que sair de casa, ir até o mercado e voltar. Só que esses movimentos eles levantam uma questão importante. E algumas pessoas até me mandaram perguntas no Instagram, não foi uma nem duas, e elas perguntaram, será que a Rappi consegue vencer o iFood? Eu te respondo, provavelmente não. E não é uma questão de opinião, é uma questão de escala. Olha, o iFood ele tem mais de 100 milhões cadastrados no Brasil, mais de 120 milhões de pedidos por mês. Ele é presente em cerca de 1.500 cidades. Além disso, o iFood anunciou recentemente 17 bilhões de reais de investimento no Brasil nos próximos anos. Agora olha para o outro lado, para a Rappi, né? Ela declarou um plano de investimento de cerca de 1,4 bilhões de reais até 2028 no país. Ou seja, o líder do mercado está investindo 10 vezes mais dinheiro. E caixa é rei, irmão. Não adianta. Então, competir diretamente com o iFood no mesmo modelo, na mesma régua de marketplace, obviamente não é o caminho. É um esforço desnecessário agora, concorda? E quando você entende isso, a pergunta certa é outra. Se competir na mesma instância é inviável, como tomar usuários de um gigante sem competir diretamente com ele? E é aqui que a gente entra na parte mais importante desse vídeo. Vamos começar a entender a estratégia da Rappi e o movimento com o Toguro. Antes da gente seguir, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se essa análise já está fazendo sentido para você, deixa o like e clica no botão de hype para ajudar a fortalecer o canal. E se você é empresário, a sua empresa está travada, você precisa urgente aumentar seus lucros, dá uma olhada nesse QR Code aqui, clica nesse link, vem para a nossa consultoria empresarial, que a gente vai fazer um diagnóstico completo da operação, entender os gaps do teu mercado e te entregar um plano de ação de 90 dias para você destravar o seu negócio. Mas corre porque as vagas são limitadas. Eu também consigo te ajudar de outras duas formas. Você pode me contratar aqui embaixo como seu conselheiro ou me contratar para uma cadeira de reestruturação da sua empresa. E também você pode acessar o GSF, que é a nossa plataforma de gestão sem frescura, com vários cursos e treinamentos sobre gestão empresarial. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo. O modelo do iFood, se você parar para pensar, ele é relativamente simples. Né? Ele é um marketplace. Ou seja, ele conecta três lados, né? O estabelecimento, que restaurante, farmácias, enfim, os consumidores e os entregadores, tá? Ele ganha dinheiro principalmente cobrando comissão dos restaurantes e taxas sobre os pedidos. E assim, quanto mais restaurantes entram no aplicativo, mais consumidores entram. Quanto mais consumidores entram, mais entregadores entram. Esse ciclo cria o chamado efeito de rede. E quando um efeito de rede fica muito forte, é extremamente difícil de quebrar.
Agora, olha para a estratégia da Rappi. Ela não está tentando competir apenas no delivery de comida, ela está abrindo várias frentes ao mesmo tempo. Né? É marketplace de restaurante, é entrega de supermercado, é farmácia, é itens de conveniência, é produto de varejo e principalmente o modelo de quick commerce, com entrega em cerca de 10 minutos. Ou seja, a Rappi, se você parar bem para analisar, ela está tentando se posicionar mais como um app de conveniência urbana do que como um delivery, apesar disso não ficar muito claro. É algo que você abre não só quando você quer comida, mas quando você precisa de qualquer coisa rápida. E esse detalhe é bem importante, tá? Porque comida é um pedido ocasional, né? Mas conveniência é um pedido muito mais frequente. E esse é o motor estratégico da empresa. Aumentar a frequência de uso, criar hábito. Só que é exatamente aqui que aparece um risco. Porque tem um detalhe estrutural nessa estratégia da Rappi. O marketplace, que é o caso do iFood, ele é um modelo leve. Né? A empresa conecta quem vende com quem compra. Margem alta. Mas quando você promete entrega em 10 minutos, que é o caso da Rappi, o jogo muda. Porque para isso funcionar, você precisa de todo o ecossistema, cara. Você precisa de estoque próprio, dark store, você precisa de logística local, separação de pedido. Isso transforma o modelo em algo muito mais próximo do varejo. E o varejo tem margem muito menor. Né? Além disso, tem outro problema. O delivery ele depende de densidade. Você não cresce só aumentando usuários, você precisa crescer cidade por cidade, bairro por bairro, porque o entregador ele precisa estar perto, né, com essa promessa de 10 minutos. E quando a gente olha para o caixa das empresas, a diferença fica ainda mais clara. O iFood aqui investindo bilhões por ano e a Rappi com um investimento muito menor. Com isso, a gente é obrigado a se perguntar: por que entrar no modelo mais pesado, com uma margem mais comprimida, se você já tem menos caixa do que o líder do mercado? E a resposta está em outro lugar, está no hábito. O primeiro efeito dessa estratégia é a tentativa de entrar pelas beiradas. Em vez de você disputar diretamente o pedido da comida, a empresa tenta capturar outras necessidades. Né? Acabou a cerveja, faltou um remédio, precisa de algo do mercado. São pequenas decisões do dia a dia, né? E se isso virar hábito, o aplicativo, obviamente, passa a ocupar espaço no celular. E quando o aplicativo ganha espaço no celular, ele ganha algo bem valioso para quem tem aplicativo, que é a atenção do usuário. E também existe um segundo efeito, que pode ser, de certa forma, ainda mais relevante. O lado dos entregadores, cara. Nos últimos anos, existem várias críticas públicas relacionadas à condição de trabalho em aplicativo de delivery, principalmente no iFood, né? Eu acompanho isso, seguido eu vejo, né? Greves. Se a Rappi conseguir estruturar uma proposta melhor para esse lado da rede, ela pode começar a atrair os motoboys. E no delivery, quem controla a logística controla a velocidade. Os motocas são muito importantes nesse modelo. E velocidade muda a preferência do cliente. E o Toguro pode ajudar muito com isso, e até ele já vem falando nessa tese, né? Só que além dos entregadores, tem outros desafios. A empresa ainda depende muito de tráfego pago. Ou seja, ela ainda precisa pagar, provavelmente tem um custo alto com isso, para atrair usuários. E isso mostra um problema clássico dentro de uma empresa, que essa empresa ainda não está na boca do povo. E nesse ponto, a gente entra na parte mais relevante desse vídeo, porque se a gente juntar todas essas peças, fica claro que a Rappi não tem muitos caminhos para competir com a iFood. Na verdade, ela tem um único caminho possível. E esse caminho ele passa por 3 cenários. Essa é a minha análise, tá? Primeiro, marca. Hoje o iFood está na cabeça das pessoas. Cara, você pensa em comida, pensa em delivery, pensa em pedir coisa. Automaticamente você pensa no iFood. Isso é hábito. E é exatamente aqui que entra a estratégia de comunicação. A contratação do Toguro, cara, foi algo muito estratégico na minha visão. Ela é uma tentativa de tentar criar uma presença cultural na boca do povo. Porque o Toguro é um cara que já está na boca do povo, né? Ele tem comunidade, tem audiência, tem conexão. E se esse conhecimento realmente entrar dentro do time, não ele como influencer, mas no time da Rappi, ela pode começar a criar algo que ela ainda não tem, cara, que é uma distribuição orgânica forte. Agora, imagina isso acontecendo de forma coordenada. O Toguro, por exemplo, ele é mestre em YouTube, velho. Imagina conteúdo no YouTube, influenciadores, motoboys, criadores de conteúdo. Na verdade, cara, eu faria exatamente isso. Eu pegaria motoboys descolados, uma gurizada gente boa, que tem o tato para YouTube, sabe? Patrocinaria o canal desses caras, daria uma estrutura legal para gravação, equipamentos, um salário extra, deixava a gurizada confortável mesmo e mete marcha, cara.
né? Histórias de integradores, aproximação com a comunidade. Você imagina o tanto de pessoas que não acompanhariam a marca através dali. É tipo o que a Max e a Growth fazem com os influenciadores do meio maromba, né? Usar esses caras como uma retenção de audiência. Isso começa a transformar a marca em algo bem mais cultural. E quando esse movimento ele realmente se consolida, o crescimento da empresa deixa de depender só de mídia paga, né? Só que só essa comunicação por si só não resolve, não é só isso, tá? Não é só a entrada do Toguro para resolver a marca. Tem uma segunda peça, que é a logística. Porque o delivery, ele não cresce só com marketing. Não, ele tem que crescer cidade por cidade, bairro por bairro. É operação, é densidade, é entregador perto. E no caso da Rappi, isso é ainda mais complexo, porque envolve loja, estoque, centros de distribuição. É por isso que a empresa precisa escolher muito bem onde concentrar energia. Olha, se eles expandirem cidades demais, pode diluir a operação. Então, na minha visão, o caminho mais inteligente é escolher cidades-chave que têm indícios de multiplicação de marca. Por exemplo, uma metrópole, eu nem estou falando de capital, mas uma que faça gerar mais boca a boca do aplicativo do que uma capital isolada em algumas regiões, né? Talvez. Mais ou menos assim, a cidade ela tem um fluxo muito grande, né, para outras regiões, as pessoas dali conseguem enxergar o aplicativo, acessam pelo Turbo 10, pela promessa de receber em 10 minutos. Como a cidade ela é bem concentrada, ela é bem enraizada, isso gera um boca a boca tão grande que as pessoas passam a usar o aplicativo no delivery, só de marketplace para competir com o iFood, entendeu? Isso é estatística. É aumentar a densidade, aumentar a recorrência, aumentar a velocidade. E ainda existe uma terceira peça para isso tudo, que são os produtos do Turbo 10, das lojas da Rappi. A Rappi aumentou muito o número de SKU no Turbo, né? Muitos produtos ali. E isso significa uma coisa, ela não está tentando crescer só em usuário, ela está tentando crescer em recorrência. Quanto mais produtos você tem, mais motivo o cliente tem para abrir o aplicativo. Isso conecta com a estratégia central. Trazer o usuário para o Turbo, criar o hábito e aos poucos ir expandindo isso dentro do aplicativo. Então, o primeiro mercado, depois conveniência, depois outras categorias e só então a comida. Porque competir diretamente com o iFood, logo de cara no pedido de comida, é o caminho mais difícil, né? O caminho das pedras aqui, como a gente está vendo, é outro. Só que eu tenho uma preocupação nisso, né? Será que vale a pena investir tanto esforço em tantos SKUs, em 10 mil tipos de produto, ao invés de um crescimento vertical em mais cidades? Lembra, o dinheiro é limitado. Eu focaria mais em crescimento de base primeiro. Enfim, o ponto é sair da órbita do iFood e criar um hábito próprio. E quando esse hábito muda, o mercado começa a mudar junto. Então, assim, na minha visão, a Rappi está diante de um dilema estratégico, né? Porque ela precisa crescer rápido para ganhar relevância, mas ao mesmo tempo ela não tem o mesmo caixa do iFood, que é uma empresa bem maior aqui no Brasil. Então, naturalmente, ela precisa escolher muito bem onde gastar energia. Expandir cidades ou aumentar a profundidade desses produtos na cidade que já tem? Aumentar usuários ou aumentar a recorrência? É esse tipo de decisão que vai definir o sucesso ou o fracasso dessa estratégia. Se essa estratégia funcionar, o que a gente vê na prática não é uma substituição do iFood. Não é isso. O que acontece é uma divisão de hábito. O consumidor ele pode continuar pedindo comida no iFood, mas ele começa a usar a Rappi para conveniência, para mercado, para farmácia. Pequenas compras rápidas, né? E aos poucos, não do dia para a noite, mas meses após meses, isso pode sim significar milhões de usuários que antes era exclusivo do iFood. Fez sentido para ti essa análise? Dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. Se fez sentido, deixa o like. Se você quer ajuda com a sua empresa, com seus negócios, precisa aumentar os lucros, melhorar de forma geral, aqui embaixo tem todos os links com os nossos produtos. Até o próximo vídeo.